Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horário vocês estão me vendo. Meu nome é Thiago, eu estou aqui participando desse treinamento, dessa capacitação aqui do Senac. Fiquei muito feliz com o convite, obrigado, Dai, obrigado a todos vocês, Jean, professor Franz, todo mundo que está aí de alguma forma ajudando, a Vera, que eu sei que se envolveu bastante. E eu adoro falar sobre educação, né? Então, de alguma forma, só estar aqui já tem tudo a ver com o meu propósito. Eu vou começar me apresentando e, como eu falei para vocês, eu sou o Thiago. Eu tenho uma carreira bem multidisciplinar, assim, né? Eu comecei como comunicador, fui muito tempo, minha formação é publicidade, muito tempo criador em agência de publicidade. Trabalhei aí 12, 13 anos em agência de publicidade, migrei e hoje boa parte do meu dia a dia é ser professor e palestrante. Eu falo de assuntos como criatividade, empreendedorismo, inovação e educação. Eu sou consultor dessas áreas também para algumas marcas. Esses aqui são alguns dos clientes que eu atendi nos últimos anos, dos quais eu tenho bastante orgulho de ter ajudado. Eu me considero um ativista, né? Eu, pelo menos 2 projetos, eu acho que são bem claros, assim, onde eu consigo emprestar o meu tempo para o meu propósito. A PIPA, que é uma das primeiras iniciativas de aceleração de negócios do Brasil, onde todas as empresas que participam têm que ter impacto positivo, alto impacto social e baixo impacto ambiental. E o projeto 1 para 1, né, que são todos os nossos alunos lá na Perestroika se transformam numa aula de criatividade para uma criança carente. Sou formado em futurismo, então, de alguma forma, posso dizer que sou futurista. Participei de um treinamento agora, no meio do ano, que é uma iniciativa chamada Singularity. Envolve a NASA e o Google. Passei lá 3 meses dentro da NASA, no Vale do Silício, onde aprendi bastante sobre o assunto que a gente vai falar aqui. Porém, eu acho que o projeto do qual eu tenho mais orgulho é a Perestroika. A Perestroika é uma escola de atividades criativas e a gente tem cursos das mais diversas naturezas. E eu mostro eles aqui mais de uma tentativa de explicitar como a gente tem uma multidisciplinariedade e como isso pode repercutir no nosso dia a dia, né? Eu hoje, na segunda-feira, vejo um curso, na terça vejo outro, na quarta vejo outro e acabo me nutrindo de vários assuntos e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Perestroika tem sedes em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. E o nosso mantra, assim, a gente gosta de disseminar uma ideia, que é a ideia do vai lá e faz. E aí eu já começo o nosso bate-papo aqui. Existem basicamente 2 tipos de pessoas na nossa visão, né? As pessoas que têm ideias e fazem, as pessoas que têm ideias e não fazem, né? Por algum motivo elas deixam lá no ideias.doc, ali no desktop, ou uma pastinha, ideias que tem que botar em prática, ou tem um Moleskine, vou fazer ano que vem, mas acabam não fazendo. Isso é um comportamento totalmente comum. Todo mundo tem ideia e todo mundo procrastina um pouquinho. A gente acha que o legal é a pessoa ir lá e fazer. E eu vou falar um pouquinho sobre ir lá e fazer. Buenas. A Perestroika, por causa desse vai lá e faz, a gente se aventurou no ambiente educacional, né? A gente não tem formação pedagógica nenhuma, a gente não é educador de formação. A gente fez um experimento e esse experimento acabou dando certo. E desse experimento nasceu uma metodologia que, por algum motivo, tem funcionado e por algum motivo tem inspirado algumas pessoas. Essa metodologia é baseada na experiência. E essa metodologia baseada na experiência é baseada numa lógica, num raciocínio que eu acho que ele é quase autoexplicativo quando vocês veem esse gráfico aqui. Todos nós, todos vocês que estão me ouvindo agora, eu, todas as pessoas da minha faixa etária, a gente foi educado no modelo da Revolução Industrial, né? De linha de montagem, linear e assim por diante. Mas o mundo que a gente vive hoje é um mundo randômico, imprevisível, né? As crianças agora que estão nascendo, inclusive já tem estudos mostrando que crianças de 2, 3 anos têm uma formação neurológica diferente, né? O cérebro delas ele é mais conectado, os hemisférios são mais conectados, o que demonstra que a gente está evoluindo no sentido biológico por causa da tecnologia. E é isso, né? A gente foi educado de um jeito e tem que competir, educar e ser educado no outro. Como é que a gente faz, então? Eu acredito que essa mudança está bem nesse ponto central ali. A gente coloca entre 65 e 95 as pessoas que nasceram nesse intervalo. Eu fui um cara que nasci nesse intervalo.
são as pessoas que vão transformar a realidade, são os transformadores, porque a gente consegue explicar como é que era o mundo antes da revolução digital, porém tem carisma digital, né? A gente consegue se relacionar com as novas mídias, com a internet, de uma maneira normal, natural e orgânica. Então a gente consegue explicar para uma pessoa com pensamento mais industrial como é que é o mundo novo, e consegue explicar para quem já veio com esse novo chip como é que o mundo era antes. E essas pessoas, esses transformadores são as pessoas que realmente estão fazendo diferença. Felizmente a perestroika tem nas suas lideranças pessoas que estão nessa faixa etária. E eu acho que é por isso que a gente conseguiu empregar um modelo de educação contemporâneo. Tudo que eu vou falar aqui, eu gosto de botar esse sinalzinho, que é aquele, antes de entrar no elevador, cuidado. Tudo que eu vou falar aqui tem ressalvas, né? É um ponto de vista muito particular da nossa escola, e a gente não gosta de dizer que isso é certo, isso é errado, isso é totalmente velho, isso é super novo, isso vai dar certo, isso não vai dar. Inclusive, agir dessa forma não é um jeito muito contemporâneo. Então a gente não quer aqui dizer que esse é o único modo de operar, essa é a única verdade. Pelo contrário, a gente quer trazer um novo ponto de vista para a discussão, para o debate, e se ele de alguma maneira inspirar, que legal. Então, começando de fato o nosso papo, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que muita gente confunde o momento que a gente está vivendo na humanidade, tá? Muita gente diz assim, pô, que legal, a internet veio, agora se disseminou, ela está madura, essa tecnologia já interferiu na vida das pessoas, então a gente está vivendo uma era de mudanças, porque está mudando tudo está mudando muito rápido. Lá na perestroika a gente acredita que esse é um equívoco, enxergar assim é um equívoco. Na verdade a gente não está vivendo uma era de mudança, a gente está vivendo uma mudança de era. E esse jogo de palavras, que parece um capricho, ele faz toda a diferença. Quais foram as grandes revoluções que a gente teve aí na época moderna da sociedade, né? A primeira grande revolução foi a Revolução Agrícola, que pegou e colocou o ser humano, né, numa maneira mais sedentária e tal, e isso articulou a estrutura societária como a gente vê hoje. Depois de um tempo veio a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial transformou principalmente o trabalho, né? Modificou a forma como a gente vê o trabalho, organizou a cidade, né, em 3 polos e assim por diante, a maneira como a gente divide o nosso dia e assim sucessivamente. E aí veio a Revolução Digital, ou seja, em toda a história da humanidade, a gente teve muitas mudanças, mas na história moderna a gente só teve 3 revoluções, que são essas. Então imagina o impacto que é ter uma revolução na vida de todo mundo. Portanto, quando a gente pensa, quando a gente enxerga a internet como uma série de mudanças, a gente está subestimando o poder que ela tem. E se a gente enxerga como uma mudança de era, como uma nova etapa da sociedade, como uma nova etapa da humanidade, talvez a gente comece a entender o que está acontecendo. Em que nível que a internet está alterando os mercados, a sociedade e o mindset das pessoas? Em todos os níveis. Não existe nenhum mercado que sobreviveu e que vai sobreviver da maneira como ele era antes, com a passagem da internet. Vamos pegar então o clássico, né? Qual é o exemplo clássico, o arquétipo da Revolução Industrial? O Fordismo, né? Então a indústria automobilística, né, que foi a que deu origem à série nesse caso, está se transformando totalmente. Existe uma empresa chamada Local Motors, que ela trabalha com mais ou menos entre 15 e 20 funcionários, onde todos os carros são feitos open source, né? Eles são produzidos com projetos onde todo mundo pode verificar. Não existem engenheiros desenhando os carros, as pessoas enviam seus projetos. Quem monta o próprio carro é a pessoa que compra, então ele vai lá na montadora em 6 dias, em 9 dias, ele monta o carro, ele vai lá, leva os amigos e monta o próprio carro. Isso interfere absurdamente na lógica industrial, né? Como é que a gente enxerga hoje a economia, né? Pô, a economia não está se acelerando muito, vamos baixar o IPI, vamos vender mais carro, por exemplo, e com essa lógica aqui a gente começa a enxergar uma sociedade totalmente diferente, né? Que são pequenas empresas produzindo uma capacidade super grande de veículos, mas com uma lógica absolutamente diferente do que era a industrial. A política, né? Tipo, no tempo da CM, a política se organizava de um jeito, né? O cara ia lá e ficava lá e por muito tempo se mantinha no poder. Hoje a gente tem movimentos como o DemoX, que é uma iniciativa que nasceu na Europa, ele é muito presente na Espanha, em alguns países escandinavos, e a democracia experimental nada mais é do que democracia de fato direta, né? A gente tem, por exemplo, um site. Nesse site a gente elege lá um representante, no caso eu vou lá e todos os meus amigos
visitam esse site ficam dizendo: Thiago, qual é a próxima votação que tem? Eu digo: é votação em favor ou contra o aborto. Então tá, todo o pessoal vota, eu olho qual foi a votação e eu simplesmente aperto o botão, sim ou não, né? Dependendo do que foi votado. Thiago, a próxima votação é porte de arma, se é legal ou não é. Eu olho lá a votação e simplesmente clico sim ou não. Então eu me transformo num instrumento da comunidade que está ali na internet, que me elegeu, mas me elegeu para ser um representante direto deles. No direito, né? No direito a gente tinha lá o direito autoral, a gente tinha as marcas registradas e hoje, com um movimento mais aberto, Creative Commons, a gente está vendo que isso está mudando completamente, né? Cada vez mais a propriedade intelectual está mudando. No comércio, antes a gente tinha os grandes magazines, a gente ainda tem, né? Mas estão surgindo movimentos como o Swap, onde as pessoas, que é uma plataforma onde as pessoas simplesmente vão e trocam os produtos sem nenhum dinheiro envolvido, nem o próprio Swap ganha. Então, sei lá, eu tenho na minha casa algo que eu não considero mais de valor, como uma roupa que eu não estou mais usando, e eu quero trocar por um par de sapatos que um outro cara não está usando. Para mim vai ter valor, porque vai ser um sapato novo, para ele vai ser de repente legal ele pegar essa roupa nova, a gente simplesmente troca e não existe nenhum dinheiro envolvido nisso. Nem o próprio site ganha dinheiro. Então imagina que transformação que é dentro do comércio. Dentro do turismo, né? Antes, os grandes pacotes de turismo tinham lá, né? Era viagem com a companhia X, vai tantos dias para tal cidade, tantos dias para tal cidade, tantos dias para tal cidade, e eles ganhavam muito dinheiro com esses grandes pacotões, né? Hoje é muito fácil fazer uma viagem, tanto comprar passagem, quanto comparar preço de passagem, quanto se hospedar não em hotel, mas num sofá de alguém. Então a lógica do turismo mudou. Isso significa que todas as indústrias estão de alguma forma se transformando. Uma indústria que é muito legal ver se transformando é a indústria do showbiz. Todo mundo fala, o cinema se modificou, eu acho que esse é um exemplo fácil de ver, todo mundo fala que a música se transformou, mas tem um exemplo que eu trouxe aqui que eu acho muito legal, que ele aconteceu com a Oprah Winfrey, né, que a Oprah é uma apresentadora super famosa, né, a pessoa mais influente em termos de mídia do mundo, ela é como se fosse uma Ana Maria Braga americana, assim, né, e ela tem um programa de auditório, ela é de Chicago, ela estava lançando a nova temporada do programa dela e chamou o Black Eyed Peas para fazer um show. O Black Eyed Peas foi lá, né, participar do show, era num ambiente aberto, numa praça aberta, super lotado. Na época o Black Eyed Peas era primeiro lugar na Billboard, assim, com a música que eles cantaram, que é I Got a Feeling. E aconteceu um fenômeno que foi um fenômeno realmente interessante, que deu para perceber direitinho a internet saindo do computador e interferindo na vida das pessoas. Então vamos ver esse vídeo que depois eu continuo meu raciocínio. That today's gonna be a good day. That today's gonna be a good day. That today's gonna be a good day. I'm feeling. That today's gonna be a good day. That today's gonna be a good day. That today's gonna be a good day. Today's a day. Let's live it up. 24 seasons. Let's give it up. Look how she smashed it. Like, oh my God. Jump off that sofa. Keep watching Oprah. I know that we'll have a ball. If we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. It's the way out of space now, losing all control. Chit. Fill up my cup. Mazel tov. Look at her dancing. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feeling that tonight's
tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Hey, let's give it up. Let's give it up. I got my money. Hey, let's spend it up. Let's spend it up. Go on and smash it. Smash it. Like oh my God. Like oh my God. Jump on that sofa. Come on. Let's get on. Fill up my cold train. Mazel tov. Look at her dancing. Let's take it on. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. Let's do it. Let's live it up and do it. And do it. Let's do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Here we go. Here we go. We gotta rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Feel the shout. Body rock. Rock it, don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Up and do it, do it. Friday, Saturday, and Sunday. Get with us, you know what we say. Party every day, party every day. And I feel it. Come on. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Então, o que a gente acabou de ver, né? A gente acabou de ver um show da principal comunicadora do mundo, com a principal, na época, banda do mundo, né, do ponto de vista comercial, com o principal sucesso do mundo do ponto de vista comercial. E o show foi de quem? O show foi do público. Quem fez o show foi o público. Isso mostra como existe uma transformação em quem tem o poder e quem tinha o poder. E a melhor maneira de explicar isso, para mim, é esse diagrama aqui, que é o diagrama de um cara chamado Paul Barron. Tá? Ele desenhou esse diagrama mostrando três tipos de rede, que é a centralizada, a descentralizada e a em rede. E eu acho que é bem lógico, né? Numa tem um ponto central, de onde saem várias estações, todas elas se relacionam diretamente com esse ponto central. No segundo tem um ponto central, mas a gente tem subestações, então é como se tivessem, né, departamentos, né, nessa lógica. E na última, todos os pontos estão conectados entre si. E até esse desenho aqui não ilustra bem, porque todos os pontos deveriam estar se juntando com todos os pontos, então seriam muito mais linhas, só que ficaria impossível de ver. Primeira vez que eu vi isso, eu achei muito legal mesmo. Mas eu achei mais fantástico ainda quando a pessoa que estava me apresentando falou: Thiago, presta atenção como todos os pontos dos três diagramas estão no mesmo lugar. E eu fiquei de queixo caído. Porque a tese dessa pessoa que estava me apresentando, e eu acho que é difícil discordar dela, é que a gente pode ter sociedades, organizações e organismos completamente diferentes sem mexer nos pontinhos, mexendo simplesmente na conexão. Isso aqui a gente pode usar como analogia para qualquer coisa. Então pode ser uma empresa, pode ser uma empresa super centralizada, onde tem um chefe e o resto tudo é empregado. O segundo modelo é uma empresa de departamentos, né, onde tem uma direção, tem departamentos e as pessoas desse departamento. E o terceiro é um modelo em rede. Isso aqui pode ser a mídia, né, a mídia tradicional, depois a internet 1.0, a internet 2.0. Isso aqui pode ser sistema governamental, né, um rei e os escravos, a democracia representativa e o modelo lá da democracia direta. E eu poderia ficar aqui horas e horas explicando que isso aqui se aplica a tudo. O que a gente está fazendo é migrando do desenho da esquerda para o desenho da direita. A gente ainda não chegou lá no desenho da direita, a gente está caminhando para lá, mas a gente está num híbrido ali entre o modelo do meio e o modelo da direita. E quanto mais para a direita, mais moderno tem se considerado qualquer movimento, seja ele empreendedor, seja ele político, seja ele em educação. Esse diagrama aqui mostra, e eu acho que fica fácil entender, que a conexão entre as pessoas está aumentando. E quando a conexão entre as pessoas está aumentando, o mundo fica mais humano. E a gente tem percebido isso. Às vezes as pessoas confundem a internet por ser uma tecnologia, como as pessoas agora não estão mais se falando, não estão mais
se conectando, o mundo ficou mais frio. Pelo contrário, né? O mundo ficou muito mais humano porque as pessoas estão se conectando mais. A conexão sempre existiu, mas agora a gente tem mais pontos para se conectar com as outras pessoas e conversar com as outras pessoas. E para mostrar como isso que eu estou falando tem um sentido, eu peguei um frame lá daquele movimento lá do Black Eyed Peas, do show do Black Eyed Peas, e botei aqui para a gente comparar com o nosso diagrama. E olha só como ele é explícito, né? Dá para ver direitinho a internet, a rede, se materializando fora do computador. Isso aqui mostra como a tecnologia influencia o comportamento e como o comportamento já é um comportamento em rede. E isso acontece porque o mundo hoje é líquido. Tem um cara chamado Zygmunt Bauman, que é um super pensador, que ele escreveu um livro chamado Modernidade Líquida. E esse livro explica qual é a transição que a gente está tendo como sociedade. Eu vou usar vários exemplos para tentar ser o mais didático possível. Então, vamos ver se eu consigo me explicar. Antigamente, família era aquela família de retrato, assim, né? Era o pai, mãe e filhos. Isso que era o modelo familiar. Se não fosse isso, não era família, né? Hoje em dia, é muito fácil enxergar outros tipos de família. Pais separados, né? Uma mulher que quer ter um filho de forma independente, casais gays. Nada disso surpreende mais, né? São movimentos totalmente comuns na sociedade. Então, antes, existia uma rigidez. Família é isso ou não é família? E hoje, existem vários tipos de família. Portanto, o conceito de família ficou mais líquido, mais fluido. Religião. A minha avó é uma pessoa bem religiosa, assim, e o conceito dela de religião é que era a pessoa, para ser católica, tinha que ser batizada, tinha que ir na igreja todos os domingos, tinha que rezar todas as noites e tem que ter terço no pescoço. Isso eu acho muito legal da minha avó. Ela diz assim, ó, ou se anda com terço no pescoço todos os dias, ou não se é católico. E esse é um conceito, na minha visão, bastante sólido, porque ou se é desse jeito, ou não se é. E hoje a gente vê várias pessoas falando, pô, eu sou católico, mas eu não vou necessariamente na igreja. Ou pessoas que mudaram de religião, né? Eu tenho vários amigos que mudaram de religião. Ou pessoas que nem religião têm, mas se dizem espiritualizados. Ou seja, antes a gente tinha uma visão mais sólida e agora a gente tem uma visão mais líquida. Antigamente, quando eu era mais novo, se falava muito nas tribos, né? Ou o cara é skatista e skatista anda com skatista. Se o cara é surfista, ele anda com surfista. Quem faz grafite, anda com quem faz grafite. E assim por diante. Hoje a gente vê que não é mais assim, né? Todo mundo é um pouco de tudo, né? Todo mundo é tudo ao mesmo tempo agora. A gente mesmo muda o jeito de se vestir, dependendo do dia da semana, dependendo com quem a gente convive. Tem momentos que a gente está com um grupo mais praiano, tem momentos que a gente está com um grupo mais urbano, tem momentos que a gente está com um grupo mais baladeiro. E isso é uma coisa totalmente normal. Mais do que aceitar as diferenças, hoje o legal é celebrar as diferenças. Antigamente, tinha uma visão de sucesso. O que era sucesso? Sucesso é ter carros, sucesso é ter dinheiro, né? Não é um pouco dinheiro, é muito dinheiro. Sucesso é ter loiras, sucesso é ter um iate, em cima do iate um carro com loira e dinheiro em cima do carro. E o que é o conceito de sucesso hoje? É ter carro, é ter dinheiro, é ter loira e é ter iate. Não, isso é só uma piada para dizer que algumas coisas não mudam. Para muitas pessoas ainda é isso, mas para muitas pessoas da nova geração, sucesso é felicidade, né? O sucesso é ser feliz, não é uma frase desconhecida, né? Tem um livro bem famoso com isso. E não por acaso a nova geração está revendo esses valores que a gente tinha antes, né? Eu fui educado a pensar que eu tinha que ficar, para eu ser feliz eu tinha que ter muito, muito dinheiro e muitos carros e muitos iates. E na verdade a gente sabe que não é assim. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que todos os mercados, por causa da revolução digital, por causa que a gente está vivendo uma mudança de era, se transformaram, inclusive a educação. E que isso está acontecendo porque a sociedade antes era mais sólida e agora está ficando mais fluida. Então, o que a gente considerava sala de aula, escola e professor, hoje é outra coisa. E aí se pergunta, o que é essa coisa? O que é o professor nesse modelo fluido? Tem uma frase que eu adoro, que diz o seguinte: por mais de 100 anos, reclamações foram feitas em função dos caminhos sem metodologia pelo qual as escolas são conduzidas. Mas apenas nos últimos 30 anos, algum tipo de tentativa séria foi feita para encontrar um remédio para a situação. E qual foi o resultado? Escolas permanecem exatamente como eram. Essa frase, ela poderia se encaixar perfeitamente em 2012. Perfeitamente em 2012. Mas ela não é de 2012. Ela é de 1632. Quem falou essa frase foi o João Amós Comênios, que é um famoso educador, filósofo,
que é considerado por muitos o pai da educação moderna. E imagina como o Comênios está hoje no seu leito de morte, se revirando ao ver que o nosso modelo educacional ainda continua o mesmo. Que a frase que ele falou em 1632 não se transformou, não se transformou, não se transformou. Eu peguei uma foto de como era a sala de aula no século XVIII. E era assim. E é muito fácil relacionar com o modelo que a gente tem hoje, né? Tá ali, ó, quase, né, um é mais ilustrado, outro mais fotográfico, mas o modelo é muito parecido. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente aprendeu na escola que é assim que é professor, que é assim que é escola, que é assim que é educação, né? É uma pessoa falando e um monte de gente ouvindo. E aí aquele carinha ali de vermelho, quando se transformar em professor, ele vai replicar o modelo. E aí o carinha de verde, quando virar professor, ele vai replicar o modelo. E assim por diante. Porque a educação não se reinventou. A educação ainda não conseguiu se reinventar. Ela precisou da revolução digital para se reinventar. E ela está se reinventando. Tem acontecido várias coisas muito legais. Portanto, para a gente fazer uma educação mais moderna, a gente tem que, primeiro, começar a pensar desse jeito. Aceitar que a gente foi educado dessa forma, mas que o mundo está daquele jeito. E se a gente só operar nesse mindset aqui, a gente vai continuar dando a aula do mesmo jeito, da mesma forma. Mas se a gente começar a se desafiar naquele outro jeito, talvez a gente consiga fazer coisas mais legais. Então, para falar da escola que eu acredito que pode ser mais moderna, do professor que pode ser mais moderno, vocês são todos professores aqui do Senac, e a gente está fazendo esse movimento aqui na tentativa da gente conseguir abrir a cabeça de todo mundo, eu queria buscar a origem da palavra escola. Porque escola, a escola clássica, ela é muito diferente da escola na sua origem. Escola vem do grego. Escola vem de escolher. Eu não sei falar grego, mas imagino que seja uma coisa assim. Que em grego significa lugar do ócio. Ou seja, lugar da diversão, lugar da vagabundagem. Olha só que engraçado. O termo escola foi criado para dizer, vá para um lugar, não fazer nada, se divertir, ser criativo e não fazer nada obrigatório. Como é que era a escola antigamente? Tinha um pensador, tinha um cara super inteligente, que ficava caminhando e devaneando, e atrás dele iam os discípulos. Ficavam lá, caminhando, e ficavam ouvindo as suas ideias. O cara ficava lá, falando. E os discípulos ficavam anotando seus pensamentos, ficavam discordando ou concordando, mas era um lugar muito mais aberto do que acabou se transformando a escola moderna, que é um ambiente mais rígido e mais sólido. Por isso, se a escola, na sua origem, é um lugar do ócio, talvez a gente tenha que enxergar mais como uma opção do que como uma imposição. Entende a diferença? O modelo educacional clássico ele é um modelo impositivo e o modelo natural, lá da origem dele, é um modelo facultativo, um modelo aberto, um modelo onde as pessoas decidem mais ou menos o que vai acontecer. Se eu não quiser seguir o cara, eu não sigo. Se eu quiser seguir o cara por um dia e não seguir mais, eu não sigo. Se eu quiser ouvir um pouquinho e discordar dele, eu posso discordar. Então era um modelo muito mais aberto. A gente foi engessando ele, solidificando ele. O que eu acho que é escola? Primeiro, aluno é a pessoa que decide aprender. Aluno não é a pessoa que está matriculada, aluno não é a pessoa que está sentada ouvindo o professor, aluno não é a pessoa que está de uniforme. Aluno é qualquer pessoa que decidiu aprender qualquer coisa. Então, se eu pegar e falar com um amigo meu, disser assim, meu amigo, eu quero que você me ensine como se joga xadrez, nesse momento eu me tornei um aluno. Nesse momento eu me tornei um aluno. E ele não é necessariamente meu professor, mas nesse momento eu me tornei um aluno. Professor é a pessoa que é escolhida para ensinar. Portanto, o professor é o cara que impõe menos, mas ele é mais aceito pelo aluno do que o inverso. Ou seja, se o aluno decidir, eu quero aprender xadrez com o Thiago, eu me torno um professor dele. Se o aluno decidir, eu quero aprender gastronomia com a Dai, ela se torna professora. E assim por diante. E escola é um lugar imaginário entre o cérebro e o coração. Ou seja, escola não é um prédio com cadeiras, com salas de aula, com lousa, com classe. Escola é um lugar que acontece entre o cérebro, que é o que eu estou
é a minha cognição que eu estou aprendendo, e o coração, porque é como eu estou me emocionando. Sem emoção não existe educação. E aí, eu acho que entra no ponto que eu quero destacar mais aqui. Aprendizado é um processo invisível que nasce naturalmente e que tem como base a inspiração. Por isso, deve ter conteúdo, forma e emoção. Por que tem que ter inspiração? Todas as pessoas que eu conheço que são apaixonantes são apaixonadas, né? Aquelas pessoas que têm brilho no olho. Se o professor quer modificar o comportamento dos outros, ele tem que ser uma pessoa apaixonada. Portanto, ele tem que inspirar. E inspirar não basta ter conteúdo. Para inspirar, não basta ter forma. Para inspirar tem que ter conteúdo, forma, mas também emoção. E é por isso que não significa ter conteúdo e ser um bom professor. Às vezes o cara tem um excelente conteúdo, tem um currículo vasto, mas ele não consegue transformar outra pessoa, não consegue emocionar outra pessoa. E isso não faz dele um bom professor. Às vezes o cara é um excelente apresentador, tem uma performance de palco fantástica, mas o conteúdo dele não é tão legal. Isso não faz dele um bom professor, ter só forma. E às vezes o cara tem conteúdo e forma, mas ele não consegue emocionar as pessoas, ele não consegue tocar as pessoas, ele não consegue inspirar as pessoas. E essa pessoa também não é necessariamente um bom professor. Para mim, o bom professor tem que ter os três. Tem que saber do que está falando, tem que apresentar isso bem, mas tem que emocionar. Aí vem a pergunta, né? A gente está introduzindo. Pois é, Thiago, e aí? Será que a aula de hoje não poderia ser mais inspiradora do que ela é? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim. Mas como se faz isso? Como que eu coloco isso em prática? Bom, vou dar um exemplo para vocês que é um exemplo super inspirador. Existe um professor dos Estados Unidos de uma escola pública chamado John Hunter. Ele criou um jogo chamado Jogo da Paz Mundial. E esse jogo foi tão legal, teve tanto sucesso, que ele levou essa palestra para o TED 2011. Eu fiz um resumo aqui da palestra dele, vocês podem até procurar e ver melhor. Eu fiz um resumo dessa palestra dele, mas entender a palestra do John Hunter e entender como é que ele está aplicando esse tipo de educação, para mim é uma das maiores aulas de educação contemporânea que pode ter. Então vamos ver esse vídeo e depois desse vídeo a gente discute em cima dele quais são as melhorias que a gente pode fazer, pequenas melhorias que se aproximam mais desse modelo do que no modelo que a gente tem hoje. And so, this World Peace game I'd like to tell you about. It started out like this. It's just a 4-foot by 5-foot plywood board in an inner city urban school, 1978. I was creating a lesson for students on Africa. We put all the problems of the world there, and I thought, let's let them solve it. I didn't want to lecture or have just book reading. I wanted to have them be immersed and learn the feeling of learning through their bodies. So I thought, well, I'd like to play games. I'll make something, I didn't say interactive, we didn't have that term in 1978, but something interactive. And so we made the game, and it has since evolved to a 4-foot by 4-foot by 4-foot plexiglass structure, and it has 4 plexiglass layers. There's an outer space layer with black holes and satellites and research satellites and asteroid mining. There's an air and space level with clouds, big puffs of cotton we push around, and territorial airspaces and air forces. A ground and sea level with thousands of game pieces on it, even an undersea level with submarines and undersea mining. There are 4 countries around the board. The kids make up the names of their countries. Some are rich, some are poor. They have different assets, commercial and military. Each country has a cabinet. There's a prime minister, secretary of state, minister of defense, and a CFO or comptroller. I choose a prime minister based on my relationship with them. I offer them the job, they can turn it down. And then they choose their own cabinet. There's a World Bank, arms dealers, and a United Nations. There's also a weather goddess who controls a random stock market and random weather. That's not all. And then there's a 13-page crisis document with 50 interlocking problems, so that if one thing changes, everything else changes. I throw them into this complex matrix, and they trust me because we have a deep, rich relationship together. And so with all these crises, we have, ethnic and minority tensions, we have chemical and nuclear spills, nuclear proliferation, there's oil spills, environmental disasters, water rights disputes, breakaway republics, famine, endangered species. So I also have in the game a saboteur.
Some child, it's basically a troublemaker. And I have my troublemaker put to use because they, on the surface, are trying to save the world in their position in the game, but they're also trying to undermine everything in the game. They do it secretly through misinformation, ambiguities, and irrelevancies, trying to cause everyone to think more deeply. The saboteur is there, and in the game, sometimes students actually form a peace force. I'm just a clock watcher, I'm just a clarifier, I'm just a facilitator. The students run the game, I have no chance to make any policy whatsoever once they start playing. So I'll just share with you. The World Peace Game is serious. You're actually getting taught something and how to take care of the world. See, Mr. Hunter is doing that because he says his time has messed up a lot. And he's trying to tell us how to fix that problem. I offered them a... Now you may be wondering what all this complexity looks like. Well, when we have the game start, here's what you see. All right, we're going into negotiation as of now. Go. My question to you is, who's in charge of that classroom? It's a serious question. Who is really in charge? I've learned to cede control of the classroom over to the students over time. There's a trust and an understanding and a dedication to an ideal that I simply don't have to do what I thought I had to do as a beginning teacher, control every conversation and response in the classroom. It's impossible. Their collective wisdom is much greater than mine, and I admit it to them openly. Essentially solved all 50 of the interlocking crises. The way the game is won is all 50 problems have to be solved. Every country's asset value has to be increased above its starting point. Some are poor, some are wealthy, there are billions. A World Bank president was a third grader one time. He said, how many zeros in a trillion? I got to calculate that right away. But he was setting physical policy in that game for high school players who were playing with him. So the team that was the poorest had gotten even poorer. There was no way they could win. We were approaching 4 o'clock, our cutoff time. There was about a minute left. And despair just settled over the room. I thought, I'm failing as a teacher. I should have gotten it so they could have won. I should have brought them to the... They shouldn't be failing like this. I've failed them. And I was just feeling so sad and dejected. And suddenly, Brendan walked over to my chair and he grabbed the bell I rang to signal a change or reconvening of cabinets. He ran back to his seat, rang the bell. Everybody ran to his chair. There was screaming. There was yelling, waving of their dossiers. They get these dossiers full of secret documents. They were gesticulating. They were running around. I didn't know what they were doing. I'd lost control of my classroom. Principal walks in, I'm out of a job. The parents are looking in the window. And Brennan runs back to his seat. Everybody runs back to their seat. He rings the bell again. He says, we have, and there's 12 seconds left on the clock. We have all nations pooled all our funds together, and we've got $600 billion. We're going to offer as a donation to this poor country, and if they accept it, it'll raise their asset value, and they can win the game. Will you accept it? And there are 3 seconds left on the clock. Everybody looks at this prime minister of that country, and he says, yes. And the game is won. Spontaneous compassion that could not be planned for, that was unexpected and unpredictable. Every game we play is different. Some games are more about social issues, some are more about economic issues, some games are more about warfare. But I don't try and deny them that reality of being human. I allow them to go there and through their own experience learn in a bloodless way how not to do what they consider to be the wrong thing, and they find out what is right their own way, their own selves. Então, quem a gente acabou de ver é um exemplo muito legal de um modelo educacional super contemporâneo. É um professor que deixa crianças do ensino fundamental tomarem conta da aula. É um jogo, que é o jogo da paz mundial. Eles são divididos em 4 países. Cada país tem as suas dificuldades, uns são mais pobres, uns são mais ricos, e eles têm que, de alguma forma, chegar num acordo. Eles têm equipes militares, eles podem atacar uns dos outros, eles podem fazer embargos econômicos, eles podem fazer um monte de coisa. E o professor não faz nada, ele só combinou as regras e ele deixa os alunos tomarem conta da aula. Então esse é um jeito bem mais pensado para o modelo contemporâneo. E esse vídeo aqui que eu mostrei para vocês, ele está na internet e a edição que eu peguei tem mais de 700 mil views, mais de 700 mil visualizações. Ou seja, muita gente já viu isso aqui que eu estou mostrando. Muitos professores já se inspiraram nisso aqui, muitos diretores já se inspiraram nisso aqui.
Isso aqui está inspirando bastante gente. Isso aqui inspirou a mim. Esse projeto inspirou tanto a mim, ao Felipe, né, e o pessoal lá da Perestroika, que a gente decidiu, em parceria com a W3, que é uma empresa de internet, montar o escola.cc. É uma plataforma gratuita, onde qualquer um pode ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa. Ou seja, qualquer pessoa pode ser professor, qualquer pessoa pode ser aluno. Qualquer conteúdo pode ser um curso. E qualquer lugar pode ser uma escola. Olha, mais fluido, mais líquido que isso, eu não consigo imaginar. Então o site não tem custo nenhum, as pessoas se conectam, o site simplesmente manda uma mensagem dizendo, você tem um aluno, a pessoa entra lá, cadastra o seu curso, e se alguém tiver interesse, vocês combinam se isso vai ter preço ou não vai ter preço. Então vamos ver alguns exemplos do que as pessoas estão cadastrando. Como, né, no palco para iniciantes. Então é como ser um roqueiro no palco para iniciantes. Quem são os Beatles? Ficção científica para iniciantes. E assim por diante. Tem um monte de site que é como reaproveitar as suas roupas do armário, como abrir uma empresa, como jogar xadrez. Tem as coisas mais simples e as mais complexas. Tem assim, aprendendo a história brasileira através da música, que eu achei uma coisa muito legal. E quem são essas pessoas? São necessariamente especialistas nisso? Não. Surpreendentemente não. As pessoas que falam disso são pessoas que estão falando por hobby, estão fazendo isso por diversão. E a maioria desses caras tem bastante conteúdo sobre esse assunto, mas não se remuneram disso. Eles têm outras atividades e eles estão fazendo isso de graça. Portanto, os dois modelos que eu acabei de mostrar para vocês são modelos muito mais em rede, muito menos centralizados. Porque se a gente fizer agora a analogia para a educação, o que é? Professor no ponto central e alunos na periferia. Isso é um modelo que a gente já está vencendo. Vários professores, várias disciplinas, várias estações. Esse é um modelo que a gente opera bastante. Mas a gente tem que migrar para o próximo modelo, que é o modelo em rede, onde todas as pessoas estão conectadas, onde os alunos aprendem com si mesmos e onde talvez a gente delegue mais aos alunos o poder da sala de aula, que nem o John Hunter lá. Ele disse, olha, eu perco um pouco o controle, eu sou mais um facilitador. E a gente provavelmente vai migrar para esse modelo. Então, fazendo um outro esqueminha aqui, a gente tem a escola lá no meio e um monte de aluno. E antigamente, a escola impunha o que ela acreditava para os alunos. E dizia, ouve aí, cala a boca, eu sou autoridade, e é isso ou não é nada. É isso ou tu não se educa. Passou um tempo e as pessoas conseguiram ter voz e devolver isso. E é mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? E aí começam os movimentos. Vamos ser mais interativos? Vamos ser mais divertidos? Vamos ser escolas mais leves? É isso que a gente está discutindo hoje. E provavelmente a gente vai migrar para um modelo onde as pessoas se conectem entre si e a escola perca um pouquinho mais de autoridade e o professor perca um pouquinho mais de autoridade, mas não de importância. A escola vai continuar sendo importante, o professor vai continuar sendo fundamental, só não da forma como a gente imagina hoje. E aí a gente tem que ter a tranquilidade, a humildade para ver e admitir que o controle vai estar com os alunos. Então, o que a gente está falando aqui é, não adianta a gente olhar para o mundo e achar que por ele estar ainda num modelo muito industrial, que a cabeça das pessoas não mudou. A cabeça das pessoas mudou e mudou muito. Então, se a gente conseguir oferecer alguma coisa que esteja adaptado a esse jeito de pensar, eu tenho certeza que essas pessoas vão gostar, vão saber como funciona e vão fazer dar certo. Um exemplo é lá o jogo do Paz Mundial. Por incrível que pareça, as crianças, cheio de regras, cheio de dificuldades, conseguiram vencer um jogo que nós adultos não conseguimos hoje. Talvez a gente tenha que aprender mais com esses caras, inclusive. E como é que a gente faz, então, para mudar? Né? Tiago, concordei que a internet está mudando todos os mercados e que está mudando a educação. Legal. Tiago, entendi que esse modelo em rede, o modelo mais conectado, é um modelo do futuro. Né? Isso faz sentido. Legal. Entendi que já existem alguns movimentos acontecendo. Beleza. Quero fazer isso. Qual é o primeiro passo para mudar? O primeiro passo para mudar é querer mudar, é decidir mudar. É que nem, sei lá, regime, né? Pô, eu quero ficar mais magro, tem um dia que o cara tem que dizer, eu tenho que começar a comer menos, tenho que começar a fazer exercício. Então, se a gente quer operar num sistema de educação mais contemporâneo, a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é um passo que dá medo. Que ele dá medo, é natural ter medo. A gente normalmente tem medo do desconhecido, mas faz parte da vida. E para isso eu vou contar uma historinha
de uma pessoa que trabalha muito próximo de mim, que é o Felipe, o meu sócio. Felipe é esse cara aqui. Felipe é um cara muito legal, muito divertido, muito engraçado, muito inteligente. E o Felipe um dia estava trabalhando ali de manhã comigo, saiu para almoçar, disse, Thiago, volto de tarde, e quando ele chegou, ele estava assim. E é engraçado, eu até vou repetir essa passagem, Felipe saiu para almoçar assim e chegou do almoço assim. Ou seja, ele ganhou 20 anos em 2 horas. E muita gente, quando olha essa foto, pensa assim, por que o Felipe fez isso? Que coisa insana! Por que esse cara, né, se transformou num sósia do PC Farias, né? Por que ele fez essa coisa? Eu perguntei para o Felipe isso também. Eu disse, Felipe, por que tu fez isso contigo mesmo, Felipe? E o Felipe me disse, eu estou exercitando minha zona de conforto. Logo depois dele dizer isso, eu relaxei, não perguntei mais, continuei trabalhando normal e entendi o que ele queria dizer. Quando a gente olha essa foto, a gente diz, eu nunca faria isso. Como é que o Felipe fez isso? O Felipe fez isso porque a vida dele ajuda-nos a chegar nesse ponto. E eu vou contar uma historinha que, depois dela, vocês vão olhar para isso e dizer, agora faz mais sentido. O Felipe tem família em Recife. E ali está o Felipe no meio, naquela foto ali no meio dos tios dele. Então, o Felipe morava aqui no Rio Grande do Sul, e ele ia todos os verões para Recife, passava o carnaval lá, e para ele ver a família dele alegre, se divertindo, era sinônimo de fantasia. Então o Felipe entendeu como uma brincadeira fantasia. E em vez de brincar de carrinho, em vez de jogar futebol, em vez de jogar botão, ele decidiu assumir fantasias como uma brincadeira. E todos os aniversários dele, ele se fantasiava. Então estava lá, vestido de Superman, vestido de índio, e ele se esmerava na fantasia, né? Ali de pirata, aquele da direita parece meio um CQC antigamente. Aí um Homem-Aranha. Olha só, ele se puxava lá para fazer a guitarra. E ele foi crescendo e continuava com essa mania de fazer fantasia. Continuava com a mania de fazer fantasia. Já era bem grandinho aqui, ó, onde está o Oli, já estava aqui na época da faculdade e continuava de fantasia. Aí ele de vaca. O Felipe passou a trabalhar em comunicação e ele atendia a conta de Yahoo, ele era diretor de criação de Yahoo. E ele fez uma campanha cujo mote era o poder do roxo. E ele foi apresentar a campanha para o Yahoo, aquele site, vestido de roxo. Se vestiu todo de roxo e levou a equipe dele inteira lá para o Yahoo. Esses aí são os sócios do Yahoo, os diretores do Yahoo aqui no Brasil. E não só ele foi de roxo, como a equipe dele foi de roxo. O Felipe sempre gostou muito de humor, como vocês podem ver. Ele estudou muito humor, sabe muito sobre humor. Um dia ele decidiu dar uma aula sobre humor. Deu uma aula sobre humor e para começar a aula sobre humor ele fez um showzinho daqueles de stand-up. Então ele fez 5 minutos de stand-up, foi muito legal, foi engraçadíssimo. E a gente decidiu, pô Felipe, por que não começa a fazer stand-up? E o Felipe, na sua coragem, foi lá e começou a se apresentar e fazer shows de comédia. Ele fez mais ou menos 40 shows de comédia. Um dos caras que se apresentou com ele foi o Rafinha Bastos. E posso dizer para vocês, não porque eu sou sócio dele, que ele era realmente do nível do Rafinha. Então ele era muito bom, mas ele tinha outras atribuições e acabou não apostando mais nisso. O Felipe, na primeira aula da história da perestroika, entrou vestido assim, de policial, para falar sobre criminalidade e criatividade. E ele entrou assim, mesmo podendo ser ridículo, ele entrou assim, o pessoal no início achou meio estranho, depois foi gostando, e aí ele começou a dar aula em sequência, assim, fantasiado, já deu aula vestido de morte, mas a que eu mais gosto é essa aqui, que é ele fantasiado de Branca de Neve, que é uma aula sobre pensamento disruptivo. E ele já deu aula vestido de vaca, aquela mesma fantasia de vaca, que acabou até saindo na mídia. Aí um dia o Felipe decidiu ir almoçar. Ele saiu normal e quando ele voltou, ele estava assim. Contando essa história desse jeito agora, faz muito mais sentido a gente olhar para essa foto e dizer, entendi, esse cara sempre viveu essa coisa de experimentar fantasia, visual diferente. Se a gente olha só a foto, a gente pensa, pô, que loucura. Mas se a gente conta a história inteira, tem um sentido. Qual é o aprendizado disso? Todas as pessoas têm 3 zonas. Todas as pessoas. Eu, vocês que estão vendo, todo mundo tem 3 zonas. Zona de conforto, que é onde a gente se sente confortável. Dentro dessa zona, estão as coisas que a gente sabe fazer, gosta de fazer e não tem medo de fazer. A outra zona, a zona maior, a zona azul, é a zona de crescimento. Ou seja, são as coisas que a gente pode aprender.
São as coisas que a gente não sabe ainda e que, por isso, nos causam um certo medo. E na parte preta tem a zona de risco, que é, se ela estiver muito longe da zona de conforto, ela gera um risco, né? Um risco de se machucar, se ferir, morrer, ou um risco de um trauma, né? Eu, por exemplo, posso ter medo de altura e se pegar e simplesmente pular de paraquedas, talvez eu esteja muito longe da minha zona de conforto. Toda vez que a gente sai da zona de conforto e vai para a zona de crescimento, a gente tem medo. Todo mundo. Mas coragem é justamente isso, é conseguir enfrentar o medo. Coragem não é ausência de medo. Ausência de medo é falta de noção, né? Pessoa que diz, não tenho medo. Todo mundo tem medo. Coragem é fazer as coisas apesar do medo. E o grande aprendizado que eu tirei disso foi que não existe crescimento na zona de conforto. E não existe conforto na zona de crescimento. Vou repetir. Não existe crescimento na zona de conforto. E não existe conforto na zona de crescimento. Ou seja, quando a gente está numa zona com coisas que a gente sabe fazer, a gente não está crescendo. A gente está confortável, porém não está crescendo. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem facilidade para falar em público. Essa é uma coisa confortável para mim. Mas não está gerando um desconforto, um grande desconforto. Portanto, eu estou tendo um crescimento não muito grande quando eu falo em público. Agora, quando a gente vai para a zona de crescimento, é natural que a gente tenha um desconforto. Naturalmente gera um desconforto. Porque a gente não sabe. Porque a gente tem medo. Porque a gente não sabe como vai ser a reação das pessoas. Porque a gente nunca fez isso antes. Então, o desconforto não é uma coisa ruim. Desconforto é uma coisa boa. Na verdade, o desconforto é excelente. Se a gente nunca tiver desconforto, é sinal de que a gente está sempre na zona de conforto. E se a gente está sempre na zona de conforto, a gente não está crescendo. Então é importante a gente ter desconforto de tempos em tempos. É claro que se a gente tiver só desconforto, a gente vai sofrer, né? A gente não vai ser uma pessoa feliz. Mas se a gente tiver só conforto, a gente não está crescendo. A gente precisa ter um balanço entre os dois. Moral da história. Se a gente quer fazer uma educação mais contemporânea, uma aula mais contemporânea, um jeito de ensinar mais contemporâneo, a gente precisa enfrentar esse medo. A gente está ali na nossa zona de conforto, a gente já sabe como fazer isso. Mas qual é o próximo passo que a gente vai dar para se aventurar e fazer de um jeito diferente? Putz, não sei. Se esse passo não gera desconforto, é sinal que está muito seguro. Se esse passo gera desconforto, boa notícia. De novo, não é para gerar desconforto sempre. Não é cada aula ser uma loucura e a gente está sempre se desafiando. A gente vai se desafiando aos pouquinhos. E para isso, eu acho que tem até um diagrama que explica melhor como é que funciona. Como é que a gente exercita essa zona de conforto? É que nem o Felipe. A gente pega, tem lá a nossa zona de conforto, e dentro dessa zona de conforto, a gente é capaz de fazer algumas coisas. Falar em público, jogar futebol, jogar videogame, mexer no computador, e assim por diante. Coisas que eu, no caso aqui, sou muito confortável. Então ele tem 5 coisas que eu sou muito confortável. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas que eu não sou confortável em fazer. Estão fora da minha zona de conforto. A tendência natural é a gente dizer assim, putz, aquela coisa está muito fora da minha zona de conforto, vou lá e fazer aquela coisa muito distante. Né? A gente tenta se desafiar muito. E aí gera um medo muito grande. E aí a gente não faz, porque ele está muito distante. Então a nossa recomendação é exercitar a zona de conforto de uma forma diferente. É pegar e ver o que é uma coisa próxima na nossa zona de conforto, que a gente não está confortável em fazer, que a gente não está acostumado a fazer, que nos gera um desconforto, que nos gera uma tensão, que nos gera um medo, mas que está próximo. E vai lá e faz essa coisa. Vai lá e faz. E daí, no momento que a gente fizer 1, 2 vezes, a gente fica confortável. Se essa coisa fica confortável, a nossa zona de conforto cresceu. É que nem um exercício, que nem uma academia. Eu me exercito e o músculo vai crescendo. A minha zona de conforto vai crescendo. Mas não dá para pegar e num dia a gente está fraquinho e num dia está cheio de músculo. A gente tem que fazer devagarzinho. Aí pega e olha aquelas 2 coisas que a gente não sabia, tenta fazer elas. Tenta fazer as outras 3 e a zona de conforto vai crescendo. E tenta fazer aquela bem distante e a zona de conforto cresceu de vez. Só que quando a gente compara as 2 zonas de conforto, a gente vê a diferença significativa que elas têm. Na primeira ela é bem pequenininha. Na segunda, a gente é capaz de fazer um monte de coisa que a gente não sabia antes. Ou seja, quando eu faço uma determinada coisa que está fora da minha zona de conforto, junto com ela, eu aprendo várias outras coisas. Se eu pegar e pular de paraquedas, que é uma coisa que eu nunca fiz, eu não vou ter medo de andar de skate, eu não vou ter medo de andar daqui a pouco de surfar, não vou ter medo de
fazer algum outro tipo de atividade radical. Porque pular de paraquedas já é uma atividade que me ensina muito sobre isso. Se eu comer uma comida exótica, talvez eu não tenha medo de comer outras comidas exóticas, porque esse aprendizado me trouxe outros aprendizados. Então essas bolinhas brancas são coisas que a gente aprende junto com o aprendizado que a gente teve, junto com o desafio que a gente se fez ao sair da zona de conforto. Por isso que a perestroika tem esse lema de vai lá e faz. É por isso que a gente insiste nesse vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. Porque a gente tem que pegar, ir lá e fazer. Chega um momento que a gente tem que decidir ir lá e fazer. Planejar é importante? Sim. Colocar como é que vai ser o meu novo modelo de aula é importante? Sim. Mas chega um momento que tem que simplesmente se atirar na piscina, né? Não dá para ficar pensando muito, tem que ir lá e fazer. Isso gera medo? Gera. Gera muito medo? Às vezes gera muito medo. Como eu falei antes, coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer as coisas apesar do medo. Eu tenho um jeito de enfrentar isso, um jeito de encarar isso. Toda semana eu faço uma coisa que eu nunca fiz na vida. Toda semana. Né? Essa semana o que eu fiz foi comer comida indiana. Eu nunca tinha comido comida indiana, é um tipo de paladar assim que eu tenho dificuldade. Comi, não foi a comida que eu mais gostei no mundo, mas pelo menos eu me desafiei, eu fui lá e fiz. E assim por diante, toda semana eu vou fazer uma coisinha diferente, uma coisinha diferente, uma coisinha diferente. E a zona de conforto desse tipo de pessoa vai ficando muito grande, muito grande. Quando surge um imprevisto, eu estou muito confortável para fazer uma série de coisas, porque eu já me experimentei muito. Se a gente tem uma zona de conforto muito pequena e nos coloca um novo desafio, normalmente a gente não consegue enfrentar ele, né? Porque ele está muito distante da nossa zona de conforto. Quem fica exercitando o tempo todo consegue fazer coisas novas. Portanto, se vocês não estão confortáveis agora, exercitem a zona de conforto. E exercitem de maneira orgânica, lenta e gradual. Tenho certeza que vocês vão fazer coisas bem legais a partir disso. Não é difícil fazer, mas tem que fazer. Então, a gente combinou aqui com o pessoal do Senac uma coisa diferente. A gente da Perestroika já aplicou esse exercício várias vezes, ele funciona muito bem, mas não depende de mim, não depende das pessoas que estão aqui comigo, depende de vocês. Esse desafio é o seguinte: para exercitar a zona de conforto de vocês vão ter uma semana para fazer uma coisa que vocês nunca fizeram na vida. Aí vocês decidem que coisa é essa. Vocês podem pegar e dizer, eu nunca cozinhei macarrão. E cozinhar macarrão. Tá, beleza, não é uma coisa que vai desafiar muito vocês. Vocês podem dizer, eu nunca visitei tal cidade. Já começa a ser mais legal. Eu nunca andei de skate. Talvez seja uma coisa mais interessante. Cada um de vocês vai decidir o que vocês podem fazer, né? Só pensem nisso, né? Se vocês já estão acostumados a fazer essa coisa, talvez ela não seja tão legal. Se vocês não estão acostumados a fazer essa coisa, vocês estão exercitando a zona de conforto. Tá gerando um certo desconforto ouvir isso? Tá? Que bom. Era exatamente isso que eu queria que vocês sentissem. O que vocês têm que fazer? Simplesmente enviar. A gente vai mandar um enderecinho aqui, agora. Vocês enviem o vídeo, foto, registrem vocês fazendo essa coisa, porque senão vocês vão estar só falando. E falar é muito fácil. Difícil é fazer. Certo? Aqui estão os meus contatos. É muito fácil me achar. O jeito mais fácil de me achar é no Facebook ou pelo Twitter. E, como último recado, eu deixo aqui alguns conselhos, assim. O que é? Como é que a gente sabe, como é que a gente mede se o nosso jeito de pensar não está ficando velho? Né? Como é que a gente tem essa certeza? Porque vocês devem concordar comigo que tem gente que pensa de um jeito velho, né? Tem gente que é retrógrada, certo? Só que as pessoas que pensam do jeito velho, normalmente não admitem que são velhos, né? Todo mundo acha que é moderno, todo mundo acha que é vanguardista. Eu não conheço ninguém que dizer, não, eu sou muito careta, eu sou muito atrasado, eu tenho pensamento totalmente retrógrado. Não conheço quase ninguém, na verdade não conheço ninguém que fale assim. Mas tem gente, né? Tem gente que pensa assim. E aí? Como é que a gente sabe que a gente não é essa pessoa? Difícil, né? Como é que a gente sabe que não é a gente aquela pessoa que a gente critica? Eu tenho um exercício que eu procuro fazer para ficar medindo se o meu jeito de pensar está moderno, está de vanguarda, está em acordo com as coisas que estão acontecendo. Ninguém é obrigado a seguir esse meu método, mas eu sugiro que vocês tenham um método. Assim vocês vão saber se as coisas que vocês estão falando e dizendo e executando estão de acordo com os novos movimentos da sociedade. Eu sou um aficionado por essas frasezinhas que o pessoal coloca na internet,
que coloca no Facebook, que coloca no Twitter, que coloca no Pinterest, que coloca em um monte de site, principalmente a galera de 18 a 24 anos, que é o topo da pirâmide de influência, né? São as pessoas que determinam o comportamento, seja para os mais novos, seja para os mais velhos. Eu fico observando o que esses caras falam, que frases que eles estão colocando, que pensamento que eles estão dividindo. E eu fico observando se isso está em acordo com o que eu penso. Então, quando o cara vai lá e diz, pô, compartilhamento é uma coisa legal, eu digo, pô, que bom, tô bem, porque eu acredito em compartilhamento. Se o cara fala, sei lá, dar carona é uma coisa legal, eu digo, pô, que legal, porque eu sou um cara que não só pego muita carona, como dou carona, e acho que a gente tem que começar a dividir mais isso. Que legal. Se o cara começa a falar, sustentabilidade e ecologia são coisas que a gente deve tomar cuidado, pô, que bacana, tô bem, porque são coisas que eu acredito. Se o cara começa a falar educação não é legal, eu digo, pô, perigo na área, porque eu trabalho com educação, eu me remunero de educação. Se essa galera começa a falar que educação não é uma coisa legal, daqui a pouco eu tô com o meu pensamento retrógrado e nem me dei conta. Então eu montei um videozinho, que é um vídeo bem inspirador, assim, com 35 conselhos, que qualquer um deles poderia ser uma palestra inteira, poderia se transformar num papo inteiro, poderia se transformar numa conversa de horas e horas e horas, mas a gente tentou resumir eles nesse vídeo, assim, nessa maneira mais inspiradora, e eu queria que vocês olhassem para esse vídeo assim, e pensassem sobre cada um dos conselhos. Se vocês se identificarem com eles, legal, bom sinal. Se vocês não se identificarem com eles, atenção, daqui a pouco vocês podem estar com algum mindset, uma chavezinha que não está ligada e que vocês podem, a partir de agora, começar a pensar nela, estudar esse assunto com mais profundidade por causa desse vídeo. Espero que vocês gostem, espero que vocês divirtam, espero que vocês tenham tirado algum tipo de aprendizado. O meu contato está aí para a gente discutir. Como eu falei antes, a gente não é dono da verdade, a gente não tem uma formação pedagógica, a gente não tem um background educacional, mas a gente tem feito um experimento que é a perestroika, que tem funcionado bastante, que tem tido boa repercussão e que tem inspirado muita gente. Espero que tenha inspirado vocês. Vamos ver o vídeo? Vão lá e façam, fico aguardando o vídeo de vocês e façam coisas legais que eu vou comentar lá, tá bom? Valeu! The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. The words around, the words around. The words around.
that wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be